Calcule a integral abaixo. Integral de 0 a infinito de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Eu sou o professor Robertson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo estaremos resolvendo uma integral imprópria. A integral em questão é a integral de 0 a infinito de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Vamos fazer com muita calma. É uma questão que se aplica, onde aplicamos vários conceitos, tanto de integral como também de limite. Então, vamos fazer por partes, de forma bem lenta, bem didática, tá ok? Para você que pretende fazer um curso, uma graduação de exatas, ou já está fazendo a disciplina de cálculo 1 ou cálculo 2, então esse vídeo aqui é exatamente para você. Então vamos à solução. A integral de 0 a infinito, vou escrever aqui, ó, integral de 0 a infinito de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Isso aqui é um limite, fazendo aqui mudança de variável, de b a infinito, da integral de Euler, a integral de 0 a b de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Então, vamos resolver, inicialmente, a integral indefinida de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Então, a integral de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. E para resolver essa integral definida, eu vou usar a substituição. Eu vou fazer mudança de variável, chamando y de raiz quadrada de x. Então, esse y é um y em função do x. Então, isso vai ser igual a dy igual a 1/2 vezes x elevado a menos 1/2 dx. Isolando dx, então 2 passa multiplicando, o x elevado a menos 1/2 passa dividindo. Então, dx vai ser igual a 2 sobre x elevado a menos 1/2 dy. Mas, reescrevendo essa fração, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de x dy. Agora, vamos substituir na integral. Então, a integral de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx vai se tornar uma nova integral, fazendo mudança de variável. Vai ser a integral de Euler, o raiz quadrada de x é y, então vai ser menos y. E o dx é 2 vezes a raiz quadrada de x dy. Só que o raiz quadrada de x é exatamente o y. Então, vai ficar vezes, 2 vezes, né? Então, a integral de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx vai ser a integral de Euler elevado a menos y vezes 2 vezes y dy. Tá? Então, podemos, inclusive, reescrever isso aqui, colocando 2 como uma constante. 2 é uma constante, vai ficar 2 vezes o Euler elevado a... 2 vezes a integral de Euler elevado a menos y vezes y dy. Agora, vamos resolver essa integral aqui. Integral de Euler elevado a menos y dy. E para resolver, vamos usar a integração por partes. Só para lembrar, quando temos uma integração por partes, usamos essa, digamos, uma fórmula, né? A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du.
Então, temos que identificar quem é o U, quem é o V, quem é o U, quem é o dV nessa integral aqui. Então, reescrevendo essa integral, a integral duas vezes a integral de OL elevado a menos y dy. Para facilitar nossa visualização, vou fazer uma troca. Isso aqui vai ser duas vezes a integral de y, uma permuta, melhor dizendo, né? Uma comuta. Então, vai ser y OL elevado a menos y dy. Aí fica fácil visualizar. Eu vou chamar o U de y e o dV de OL elevado a menos y dy. Perfeito? Então, isso aqui vai ser igual a duas vezes, vamos lá, pela fórmula, o U é o y, então vai ficar y, dV, ou seja, dV é OL elevado a menos y dy, a integral é o V. Então, a integral de dV, no caso, OL elevado a menos y dy, vai ser exatamente menos OL elevado a menos y. Menos a integral de V. O V acabamos de calcular, né? É o menos OL elevado a menos y. E du, ou seja, a derivada de y é 1. Né? 1 dy. Então, tá aqui resolvido. Bom, agora o próximo passo é fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo dessa integral. Então, eu vou repetir duas vezes. Aqui vai ficar y vezes menos OL elevado a menos y. Bom, a integral de menos OL aqui vai ficar mais, né? Consequentemente, menos com menos é mais, mas a integral de OL elevado a menos y dy é menos OL elevado a menos y. Então, vai ficar menos OL elevado a menos y. E aí entra uma constante, já que eu estou falando de uma integral aqui indefinida. Mais uma constante. Então, fazendo distributiva, podemos, inclusive, colocar em evidência, tá? Porque vai ficar 2y, menos 2y, OL elevado a menos y, e fazendo essa distributiva aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes OL elevado a menos y, mais uma constante. Então, posso colocar o seguinte, o menos 2 OL elevado a menos y como um fator comum em evidência, e aí multiplica y mais 1, e aí vai ficar mais uma constante. Eu vou chamar de C1, que é uma nova constante, já que o 2 multiplica aqui com essa constante. Então, chegamos à integral de duas vezes OL elevado a menos y dy. Então, vamos colocar aqui em cima. Então, isso aqui vai ser igual, já fazendo também a substituição de variável, então, duas vezes. O y, chamamos o y de raiz quadrada de x. Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de x, perfeito? Então, duas vezes OL elevado a menos raiz quadrada de x. Ó. E o y é, como vimos, raiz quadrada de x. Então, vezes raiz quadrada de x mais 1. X mais 1, mais aquela constante ali, que eu vou chamar de C2. Perfeito? Então, voltando para a ideia do limite inicial aqui, o limite de B
tendendo a infinito da integral de 0 a b de Euler elevado a menos raiz quadrada de x, é exatamente isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a limite, vamos substituir, né? De b tendendo a infinito. Vamos colocar aqui dentro do colchete para ficar mais organizado. De menos, eu esqueci o sinal de, inclusive, de menos aqui, né? Aqui é menos, não podemos esquecer, eu esqueci. Então, menos aqui, tá? Então, menos 2 vezes de Euler elevado a menos raiz quadrada de x, multiplicado por raiz quadrada de x mais 1, onde o x está variando, já que é o resultado de uma integral, e a integral de 0 a b, onde x está variando de 0 a b. Então, isso aqui vai ser igual, vamos substituir, então vai ser limite de b tendendo a infinito, aí abrindo aqui colchete, vamos substituir, então vai ficar menos 2 vezes o Euler elevado a menos raiz quadrada de b, multiplicado por raiz quadrada de b mais 1, menos, aí seria menos, com menos fica mais 2 vezes o Euler elevado a menos raiz quadrada de 0, vezes raiz quadrada de 0 mais 1. Perfeito? Aqui fechamos o colchete. Eu vou continuar aqui na linha de baixo, porque temos o limite da soma de duas funções. Isso aqui, então, vai se tornar o limite da soma, é a soma dos limites. Tá? Vou continuar aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser igual, vou até colocar assim, ó. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a Euler, integral de 0 a infinito, perdão, de Euler elevado a menos raiz quadrada de x dx. Isso aqui vai ser, então, aquele limite. Limite de b a infinito de menos 2 vezes Euler elevado a menos raiz quadrada de b vezes raiz quadrada de b mais 1. Esse aqui é um limite, né? Mais o limite de b tendendo a infinito daquela função ali. Então, aqui, de 2 vezes o Euler elevado a menos raiz quadrada de 0, menos raiz quadrada de 0, multiplicado por raiz quadrada de 0, mais 1. Muito bem. Agora, o que temos? Isso aqui a gente pode resolver, porque a raiz quadrada de 0 mais 1 é 1. Isso aqui vai dar 1. Então, todo limite tende a 2. Então, aqui é 2. Só que aqui caímos numa indeterminação. Por quê? Raiz quadrada de b mais 1, quando b tende a infinito, sobre, isso aqui fica como denominador, sobre Euler elevado a raiz quadrada de b, quando b tende a infinito, também vai para infinito. Então, vai para infinito e infinito. Então, aqui eu vou usar a regra do L'Hopital para cairmos numa nova divisão, digamos assim, e aí fica fácil a gente calcular o limite. Então, nesse caso, é impossível calcular, porque caímos numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos derivar essa função aqui, tá? Então, isso aqui vai se tornar o seguinte. O limite,
Ainda continua sendo o limite b a infinito. Vamos lá. Derivada do numerador. Esse aqui é o numerador. Raiz quadrada de b mais 1, derivando, vai ficar 1 meio de b, ou raiz quadrada de b, né? Seria b elevado a menos 1 meio, então vai ficar a raiz quadrada de b. Né? Então, 1 meio sobre a derivada. Assim, importante, isso aqui tudo multiplicado por 2, né? Então, vamos colocar assim. Isso aqui é como uma constante, né? Então, para facilitar, vamos colocar um menos 2 aqui, ó. Menos 2. Para facilitar. Então, vai ficar menos 2 vezes, agora sim. Então, a derivada de raiz quadrada de b mais 1 é 1 meio raiz quadrada de b. Sobre a integral de Euler elevado à raiz quadrada de b. Então, vai ser a derivada, isso vai resultar em Euler elevado, que é a integral de Euler primeiro, que é uma função aqui, a regra da cadeia, vezes a integral de menos raiz quadrada de b, que é exatamente isso aqui, só que negativo, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 2 raiz quadrada de b. Então, isso aqui tudo dentro do colchete. Mais 2. Então, o que acontece aqui? Agora a gente vai poder cancelar. Porque cancelando aqui, ó. Isso aqui é igual. Aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar o limite de b quando b tende a infinito de 2 elevado a menos 2 sobre Euler elevado a menos quadrado de b. Mas isso aqui tendendo a infinito, isso aqui vai para infinito. Então, menos 2 sobre uma coisa que vai a infinito é 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0 mais 2, que é igual a 2. Ou seja, a integral de 0 a infinito de Euler elevado a menos raiz quadrada de x é igual a 2. E dizemos, inclusive, que essa integral ela converge para 2. Então, nesse vídeo, nós resolvemos um exercício de integral imprópria. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.